Boa noite a todos. Nesta noite em que nós concluímos o nosso curso de Conhecendo a Mediunidade, e, em princípio, eu queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo agora, nesta noite, apresentar a Flávia Ravache, que é uma trabalhadora da Casa Espírita há muitos anos, frequenta reuniões mediúnicas e é também uma das instrutoras, uma das que deu aula nesse curso sobre mediunidade, sobre médiums. Meu nome é Mauro Silveira, eu trabalho também na Sociedade Espírita de Joinville há muitos anos e temos por trás das câmeras, que não aparece, o nosso irmão Eloy Pscheit, que coordena os trabalhos desse jogo de imagens e que nos facilita muito e facilita principalmente ao expositor da noite. O expositor da noite é o senhor Olenir Teixeira, um membro da Sociedade Espírita de Joinville de longa data. Desde 1977, o senhor Olenir Teixeira frequenta a Sociedade Espírita, é um dos mais antigos, trabalhadores da Casa Espírita. Ele coordena um trabalho chamado Evangelho Terapia na Casa Espírita. Já foi presidente da Sociedade Espírita de Joinville por alguns anos. E durante 9 anos também foi guindado à presidência da Federação Espírita Catarinense, que congrega todos os centros espíritas de Santa Catarina. Então, o senhor Lenir vai fechar com chave de ouro o nosso curso de Conhecendo a Mediunidade, e sobre o curso, sobre o tema, eu vou deixar para a Flávia falar. E, acima de tudo, não podemos nos esquecer que ele participa como coordenador de uma das equipes de estudos e prática da mediunidade. Como toda reunião espírita, nós iniciamos pedindo o auxílio dos espíritos amigos, dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores. Nós sempre iniciamos as nossas reuniões com uma prece. E hoje, em especial, pedindo a Deus que nos envie seus emissários de luz, a iluminar nossos pensamentos, nossas ideias, permitindo-nos absorver com mais intensidade as noções tão importantes que o senhor Lenir há de nos trazer na noite de hoje. Que os bons espíritos também o inspirem para que ele possa nos comunicar com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência sobre o tema da noite. Obrigado, Senhor, por estar junto conosco. Obrigado por nos permitir estar aqui hoje. Obrigado por podermos assistir e aprender cada vez mais, iluminando-nos dia a dia. Que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade de estudo para o nosso progresso individual. Que assim seja. Eu vou passar a palavra em seguida para a nossa irmã Flávia Ravache, que vai falar sobre o tema da noite. Boa noite, pessoal, todo mundo que nos assiste. Boa noite, doutor Mauro, seu Lenir, Eloy, que está aí atrás, né, Eloy? Então, pessoal, hoje nós vamos para o nosso último encontro, né, do curso Conhecendo a Mediunidade, que é uma iniciativa do Departamento de Estudo e Prática da Mediunidade da Sociedade Espírita de Joinville. E encerrando, né, esse abençoado ciclo aí de conhecimentos, nós temos a honra aí de receber o seu Olenir, que vai falar, então, né, juntar todos esses conceitos que a gente passou para vocês até agora, no tema sobre a educação da mediunidade. Tema muito importante e nada mais justo, né, do que o seu Olenir, que nos orienta há tantos anos nessa área, né, seu Lenir, para nos passar, então, essas informações. Eu peço, então, né, que o seu Lenir possa dar aí início com as suas considerações iniciais e pedindo a Deus aí muita luz e agradecendo por esse encontro, né, maravilhoso que a gente terá hoje e todos os outros que vieram antes. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávia.
Boa noite ao Eloy, né? E aos demais companheiros que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento, complementando esse ciclo de palestras que se iniciou há 6 semanas atrás, portanto, né? Então, esta é a 7ª reunião. Estamos incumbidos de conversar a respeito da educação da mediunidade. Muitos perguntam, né? Muitos querem saber, e vamos tentar, então, na noite de hoje, fazer algum comentário ao respeito. Vamos resumir algumas coisas que já foram ditas, já foram mencionadas nas reuniões anteriores. Vamos citar algumas coisas novamente, mas isso para fixar bem alguns pensamentos importantes que são. Cumprimentando, então, a todos e agradecendo ao Departamento de Estudo e Prática da Mediunidade da Sociedade Espírita de Joinville, nós vamos dizer, inicialmente, que a mediunidade, médium, os termos médium e mediunidade são neologismos criados pelo Sr. Allan Kardec, exatamente para identificar o meio e o processo da mediunidade. Médium como meio, como intermediário, e a mediunidade como processo para comunicação, para intermediação com os espíritos no além. E começamos, então, dessa forma, explicando exatamente esses aspectos. Mas a mediunidade, como já foi dito também várias vezes aqui, é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano porque é regulada por um fator orgânico, uma pequena glândula que se situa acima do palato, acima da abóbada palatina, abaixo do cérebro, e é muito bem explicado essa glândula, o funcionamento dela, pelo espírito André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, no capítulo 2, já ele dedica praticamente uma explicação bastante razoável sobre a epífise ou glândula pineal. Consequentemente, em todos os tempos, como é um fator orgânico, em todos os tempos existiram e existem intermediários entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. No passado, aqueles que tinham esse trabalho, que tinham essas aptidões, que apresentavam essas aptidões, eram conhecidos com os nomes de profeta, de prestigiador, né? De Piton, ou Pitonisa, quando era mulher, ou na Grécia ou na Roma, como Auspice, Álgures, né? Etc. Até de mago foram chamados, né? Vestais, e alguns até chamavam de feiticeiros, né? Porque eles tinham esse poder diferente dos demais. Pois bem, esses médiuns do passado, das mais diversas épocas, embora conhecessem, exercessem ostensivamente a sua mediunidade, eles não possuíam todo aquele conhecimento. Apesar de todos os fatores, né, os gregos, os romanos, os povos hebreus procurarem lugares sossegados, distintos, como os templos. No caso dos hebreus, procuravam o deserto para fazer meditações, etc., mas não tinham aquele conhecimento necessário para lhes governar essa mediunidade, nem disciplinar esses impulsos. Nos dias atuais, não dá para dizer que nós ignoramos o processo. Nos dias atuais não dá porque, exatamente cumprindo os planos estabelecidos por Deus, pelo Criador, para progresso da humanidade, surgiu, no século XIX, a doutrina espírita, o espiritismo. Né? E o senhor Allan Kardec, que recebeu exatamente de Jesus, diretamente de Jesus, essa missão de instruir a todos com as
com as orientações, informações advindas do Espírito de Verdade e dos seus assistentes, elaborou um minucioso trabalho. Trabalho esse que consubstanciando o ensino recebido. E apresentou, então, ao mundo a doutrina espírita, o espiritismo, uma nova revelação para a humanidade. Essa doutrina, então, abriu um verdadeiro cabedal de conhecimentos a respeito do mundo espiritual e da sua integração com o mundo físico. Mas após a publicação do Livro dos Espíritos, que foi o fundamento, que é a coluna mestra, após a publicação dessa obra basilar da doutrina, o senhor Allan Kardec ofereceu ao público um outro libreto chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, mostrando desde o princípio a sua preocupação com a fenomenologia da mediunidade, né? Com a mediunidade que era comum. Esse livro, pequeno livro, Instruções Práticas, foi logo substituído por outro. Ele teve uma edição curta, né? Porque o senhor Allan Kardec deliberou ampliar todo esse processo explicativo, oferecendo, então, agora o Livro dos Médiuns. Essa obra mostra tudo o que faltava aos sensitivos do passado. Na época não tinham isso. Os sensitivos do passado podiam agora, se tivessem isso, conhecer muito melhor o aspecto da mediunidade e educá-la, discipliná-la, né? É isso que tentaremos, então, na noite de hoje, oferecer a vocês. Seu Lenir, então, assim, né, para a gente frisar para as pessoas que estão nos assistindo, né, essa palavra médium e mediunidade, ela surgiu, então, né, com o advento da doutrina espírita, em 1857. Antes disso, né, os médiuns não eram chamados por médiuns, e sim, como o seu Lenir falou, né, bruxos, feiticeiros, e não tinham, então, esse conhecimento a respeito da mediunidade, como ela funcionava, como as pessoas deveriam se portar diante dessas revelações do mundo espiritual. E o que a gente gostaria de perguntar para o senhor, né, já que o tema da noite é educação da mediunidade, o que a gente pode entender por esse termo, e também por que a gente precisa educar a mediunidade, né? Por que é necessário a gente falar sobre educação da mediunidade? Gostaria que o senhor explicasse, né, para a gente qual é a necessidade desse termo, né, educar, né, a mediunidade. Pois não. Tentaremos, então. Educar a mediunidade é controlar o fenômeno e disciplinar o médium ao mesmo tempo, para a correta utilização da faculdade. Rapidamente seria esse o conceito, né? Mas nós vamos primeiramente lembrar uma coisa. O Livro dos Médiuns nos explica no seu item 220. A mediunidade é uma missão. A mediunidade é uma missão que foi outorgada pela providência divina e da qual certas pessoas se incumbiram. Certas pessoas. Essas pessoas são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Consequentemente, os médiuns são agentes do Criador, agentes da providência divina. Mas sendo uma missão e de ordem divina, como eu disse, a doutrina espírita nos ensina que é de fundamental importância, fundamental interesse, a questão da educação da força mediúnica. É uma força, disciplinando-a, e de adestramento constante daqueles que possuem esse dom
habilitando-os adequadamente para a tarefa que vamos executar. No livro No Invisível, de Leon Denis, que foi contemporâneo do Sr. Allan Kardec, ele escreveu: a mediunidade é um dos meios de ação pelo qual se executa o plano divino para progresso da humanidade. Então precisamos educá-la, certo? Já que é um dos meios de ação para progresso da humanidade terrena. E prossegue Leon Denis: ela é, sem dúvidas, uma faculdade preciosa, por meio da qual podem ser liberalizados recursos, imensos benefícios e realizadas grandes obras. Devemos, portanto, considerar a mediunidade uma coisa sagrada, uma coisa importantíssima, e utilizá-la sempre com respeito, sempre para o bem de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra obra da codificação espírita, nós encontramos o seguinte texto: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Pois não, por consequência disso tudo, nós devemos compreender que, para aqueles que receberam de Deus a oportunidade de serem os intérpretes, intermediários dos espíritos, o seu objetivo será sempre a instrução dos homens, a instrução das pessoas, no que concerne a lhes mostrar o caminho do bem, o caminho do amor. Ou seja, os amigos espirituais veem, com esse recurso da mediunidade, através dos médiuns, vêm propagar a verdade e convidar os homens à luz e à perfeição. A mediunidade, assim, requer muitos cuidados e condições específicas. Sobressai, inicialmente, no aspecto da educação, o meticuloso entendimento do processo. Entendimento, através do qual abrem-se os canais para essa intermediação com os espíritos, ao mesmo tempo em que os intermediários, ou seja, os médiuns, buscarão, tanto quanto possível, disciplinar as suas manifestações. Agora citamos Emmanuel. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, fez o prefácio dessa obra, e no prefácio da obra ele diz o seguinte: é indispensável que lhe disciplinemos a força, isto é, a força da mediunidade, o seu potencial, compreendendo os seus impulsos, compreendamos os seus impulsos e coloquemos as suas manifestações com os recursos que a doutrina espírita nos oferece. A condição seguinte, por sua vez, já que isso é da mediunidade em si, condição seguinte, não menos importante, obviamente, exigida aos portadores da faculdade mediúnica, é a sua própria transformação moral diante do trabalho que lhes cabe realizar. Voltamos a Leon Denis no livro No Invisível. Para a obtenção de comunicações com os espíritos elevados, é preciso que os médiuns lhes ofereçam condições, aptidões, qualidades morais adequadas para o trabalho. Quanto mais desenvolvidos forem no ser humano, no homem, o saber, a inteligência, a moralidade, mais apto se tornará para servir de instrumento, de intermediário às grandes almas do espaço. Não sendo tomadas as precauções necessárias,
pode-se perder o fruto dessas grandes faculdades, dessas belas faculdades. Mas quando desempenhadas com dedicação, com abnegação, com educação, as tarefas oferecerão aos seus possuidores e elevarão a eles na hierarquia das almas. Essa é a nossa primeira colocação, respondendo a sua pergunta: por que precisamos educar? Senhor Lenir, eu acho que realmente o senhor trouxe agora a importância da mediunidade, principalmente para o desenvolvimento emocional e desenvolvimento espiritual do médium como mecanismo de trabalho e de crescimento pessoal. O livro dos médiuns, ele, no capítulo 17, há um tópico, um dos temas denominado desenvolvimento da mediunidade. E o tema da noite é educação da mediunidade. O senhor vê alguma diferença nessas duas expressões, desenvolvimento da mediunidade e educação mediúnica? Eu diria que sim, existe uma diferença. Embora, claro, aquele que desenvolve a mediunidade também precisa educá-la, obviamente. Mas se tomarmos o livro dos médiuns como um todo, nós vamos encontrar todo esse conjunto de informações que, em mais de 500 páginas que esse livro possui, fala sobre a educação da mediunidade. Em todos os processos, né? Mostrando todos os detalhes, todas as dificuldades, os problemas obsessivos e tudo mais que podem surgir. Isso para deliberar a questão educação, para fazer com que se entenda o que é educação mediúnica. Mas o desenvolvimento da mediunidade, nós diríamos que é para aquelas criaturas que estão começando a sentir. São ainda incipientes nesse processo. Ainda é rudimentar aquela sensação que estão tendo, né? Aquela ideia, possível ideia de que possam ser médiuns, né? Então, essa condição seguinte, que é importante, né? Não menos importante do que as outras, exigida aos portadores da faculdade mediúnica, é essa transformação moral, né? Então, estamos falando a respeito da possibilidade das pessoas que têm essa sintomas rudimentares de mediunidade, né? Esses podem efetivamente desenvolver a mediunidade. Às vezes até desde a infância ou da adolescência, embora saibamos que devem essas criaturas ainda, esses menores ainda, né, aguardar uma idade mais adequada para, diante da responsabilidade que o fato exige, né, o fenômeno exige, que essa missão exige. Uma das palestras desse ciclo abordou exatamente a questão da mediunidade na infância. Claro que nós estamos falando aqui da mediunidade ostensiva, né? Da mediunidade ostensiva pela escrita, pela voz, pela visão, pela audição. Não estamos apresentando aqui ou generalizando a mediunidade outra, intuitiva, né? Como já mencionado nesse mesmo ciclo, né? Todos somos médiuns, né? Todos somos. E eu próprio mencionei ainda há pouco isto. Mas se existe em alguns indivíduos uma forma incipiente, que eu disse, uma forma primária, rudimentar dessa dádiva divina, ela pode ser desenvolvida. É um processo lento. Obviamente é um processo lento de situações, de exercícios, que devem ser sempre realizados em local adequado, bem orientados. É um trabalho realmente longo, né? Preparatório, mas longo. Leon Denis ainda diz em seu livro No Invisível:
nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Então, é o trabalho que nós vamos ter para desenvolver essa mediunidade. E uma vez desenvolvida a faculdade, o principiante deve agir com cautela. A satisfação geralmente acontece nele, né? E provoca um entusiasmo que precisa ser moderado, né? Opa, sou médium, né? É aquela coisa, né? A felicidade a faculdade que ele foi dada, a felicidade que ele sente, é para o bem e não para a satisfação da sua curiosidade. Não. Voltamos ao livro dos médiuns. Sempre o livro dos médiuns está orientando o nosso trabalho. Uma questão fundamental, escreveu o Sr. Allan Kardec, uma questão fundamental é a necessidade de estudo da matéria, em livros, em todas as fontes possíveis, para todo aquele que queira evitar inconvenientes peculiares dessa matéria. Preferencialmente as obras que tenham um aval da Federação Espírita Brasileira e, claro, as obras da codificação espírita, sempre, porque essa é que orienta e dá as diretrizes do processo. Não bastam algumas horas de estudo. O estudo deve ser permanente. Toda a existência, os médiuns devem estudar por toda a vida, né? É o que diz o próprio livro dos médiuns. Mas se o principiante é dotado apenas de mediunidade intuitiva, ela lhe será de grande importância, caso saiba aproveitá-la e não repelir essa faculdade. A simples intuição leva muitas pessoas a duvidar que são médiuns. Será que eu sou? Será que eu não sou? Porém, mesmo nesse caso, é imprescindível a educação da mediunidade, mesmo que seja intuitiva, educação da faculdade. É um processo contínuo. Seja ostensiva ou não a faculdade, a educação da mediunidade exige tempo, método, ponderação, tudo, paciência acima de tudo, e sentimentos nobres. Terminamos a resposta colocando novamente a palavra de Leon Denis. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e de assíduos cuidados. É uma delicada flor, vamos cuidar dela. Em quaisquer das hipóteses, devemos sempre educá-la. Seu Lenir, maravilhosa resposta. Eu queria voltar ali naquela questão de todos somos médiums, né? Porque a gente sabe que o sentir, tanto a intuição quanto a manifestação mediúnica propriamente dita, ela não é restrita aos espíritas, né? Ela está em todos os lugares, em todas as religiões, todos os povos. E a gente queria perguntar para o senhor, quando chega uma pessoa que nos diz, olha, eu não sinto nada, mas eu gostaria de saber se eu sou médium, eu quero ser médium, né? Então, a gente gostaria de esclarecer para essas pessoas se existe algum meio, né, ou alguma pessoa que possa olhar para esse ser e dizer, olha, você é médium, né? Nós estamos aqui diagnosticando sua mediunidade, então você vai ser encaminhado para tal e tal lugar, né? Então, a gente gostaria que o Sr. Lenir esclarecesse, porque é uma dúvida muito comum e, às vezes, a pessoa não é bem orientada, né, nessa resposta. Tudo bem, vamos tentar. Realmente, não existe ninguém que possa dizer a outro, você é médium, né? E não adianta perguntar aos espíritos, né? Ir numa sessão mediúnica e perguntar para os espíritos se eles são médios, se eu sou médium, né?
dependendo da forma como perguntar, eles vão dizer, sim, você é médium, né? Porque todos somos médiums, né? Então, realmente, não existe uma possibilidade de terceiros dizer. É o próprio indivíduo que, sentindo alguma coisa, vai dizer. É a própria experiência, né? Uma experiência. É o que o senhor Allan Kardec diz. Só existe um meio de comprovar a existência da mediunidade. É experimentando. E como experimentar? Aí vem uma pergunta, né? E como vamos experimentar? Vamos recorrer novamente a Leon Denis, esse notável companheiro, né, da época de Allan Kardec, um verdadeiro filósofo do espiritismo que nos trouxe muitas informações, né? Como experimentar? Então, encontramos lá no livro No Invisível. Acima de nós existe um inesgotável manancial de energias, de vida espiritual, que se pode atingir por constante orientação do pensamento e da vontade, no sentido de assimilar as suas forças, as suas ondas, as suas vibrações. Uma verdadeira multidão de espíritos nos cerca, ávidos para se comunicarem conosco. Eles estão sempre ao nosso lado, ansiosos para se comunicarem. Compreendamos, então, outro sim, que o pensamento é a linguagem universal. É através do pensamento que os espíritos se comunicam. O pensamento é um dos atributos do espírito. Então, eles que estão ao nosso lado, por toda parte, atuam constantemente sobre nós através do pensamento. Podem influenciar-nos em nosso dia a dia e são muito mais do que imaginarmos, né? Como diz o Livro dos Espíritos, né? E como todos sabemos, né? Como todos somos espíritos, embora encarnados, nós também temos pensamentos, né? Pensamento é linguagem universal, linguagem que todas as criaturas no universo todo se comunicam. Livro dos Médiuns. Os espíritos são atraídos a nós quando encontram identidade de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Se os nossos pensamentos são positivos, são bons espíritos vêm a nos auxiliar. Mas se os nossos pensamentos são negativos, inferiorizados, é claro que teremos a companhia de espíritos idênticos, né? Seremos, assim, constantemente intermediários dos sentimentos e dos pensamentos de qualquer espírito que se identifique vibratoriamente conosco. Livro dos Espíritos. Quando muitos pensamentos nos ocorrem ao mesmo tempo, às vezes divergentes entre si, poderemos dizer que uns são nossos, outros são sugeridos pelos espíritos que estão ao nosso lado. E dessa forma, a presença da mediunidade se revela intuitivamente ou inspirada, né? Quando comum a todas as pessoas. Por isso que todos somos médiums. Mas não nos preocupemos sobre se saber se aquele pensamento é nosso ou não é. Se aquele pensamento que nos ocorre é dos espíritos ou é nosso. O mais importante mesmo, é que estejam nos encaminhando para o bem, que é esse o objetivo. De maneira geral, os bons pensamentos nos são intuídos pelos espíritos protetores ou anjos guardiães que todos temos um anjo guardião, todos temos um espírito protetor que está dia a dia conosco, orientando o nosso pensamento. Nós somos os médiuns dele, em primeiro lugar.
Obrigada, seu Lenir. Doutor Mauro tem uma pergunta, né? O tempo corre, né? O relógio não para e a gente fica até preocupado que tem muitas perguntas. Eu gostaria, já que o Olinir falou em guardiães, que geralmente são os mais próximos de nós, nossos espíritos protetores, e justamente a mediunidade permite com que eles se comuniquem conosco, nos auxiliando mais. Então, a pergunta que fica assim, por que eles não se revelam assim de modo mais claro? Eu, por exemplo, não sei quem é meu anjo guardião, quem é meu protetor, meu espírito guia, enfim, qualquer nome que se dê para ele. Por que esses nossos protetores não se declaram com mais claridade, Olenir? Eles não querem tolher, eles têm uma missão a cumprir. Foram designados por Deus também para cumprir essa missão junto a nós e não podem tolher a nossa liberdade, né? Nosso mérito. O objetivo deles não serem nossos escravos, né? Eles estão orientando, estão trazendo até nós orientações pelo pensamento para que nós acolhamos esses pensamentos e possamos realizar as obras, os trabalhos, aquilo que nos compete da melhor maneira. Eles têm por missão auxiliar-nos no processo evolutivo, orientando as criaturas permanentemente para o bem. Mas todos nós temos, além disso, além deles, nós temos também alguns outros espíritos que estão ao nosso lado. Às vezes familiares que já partiram para a dimensão espiritual, amigos de outrora, né? Nossos companheiros que estiveram conosco são bons ou menos bons, né? Não quer dizer que todos sejam elevados, mas estão ao nosso lado. Então, cabe ao encarnado repelir os maus pensamentos, porque eles podem provir, né, exatamente de espíritos ainda malévolos, espíritos que estão abaixo da vibração. Para curar o nosso pensamento sobre qual o padrão dos espíritos que estão ao nosso lado, nós temos, consequentemente, de analisar de modo constante as nossas atitudes, nosso pensamento. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, nos traz na sua obra o seguinte: ele nos adverte: o interessado deve se propor sempre a uma autoanálise, trabalhando suas imperfeições, conflitos comportamentais, lutando pela sua transformação moral, para que alcance o mérito da obra. Então, os anjos guardiães realmente estão conosco, não para tolher o nosso pensamento, mas para nos auxiliar. Não devemos nos interessar nunca em querer saber o seu nome, né? O nome não importa. O nome dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, eles não dão valor para nome. O nome é o que menos importa para os espíritos protetores. Os bons espíritos também não ligam para nomes. É a voz da consciência que nos fala sempre através deles. É isto, Mauro. Olenir, realmente eu acho que isso ajuda muito a gente entender que os espíritos protetores realmente estão aqui querendo nos ajudar, que é o foco. Pouco interessa o nome ou o cargo que ocupam, né? A Flávia deve ter uma outra pergunta para fazer, Flávia. Tenho sim. Seu Lenir, o senhor citou vários livros já, né, no nosso encontro agora dessa noite. A gente sabe que além dos livros, existe material na internet, para as pessoas pesquisarem, palestras, né, no YouTube a respeito do assunto. E a gente precisa perguntar para o senhor o seguinte:
esse conhecimento que as pessoas, né, o que a gente adquire através das leituras, das palestras, de materiais que a gente, porventura, leia na internet, seminários, cursos, né, esse material basta para que a gente nos eduque a mediunidade, é suficiente para educar a mediunidade, só assistir e ler, enfim. O que o senhor tem para nos orientar a respeito desse assunto, né? Todo esse material, sem dúvida alguma, serve para nos dar conhecimento. Nos traz conhecimento, nos traz informações válidas, né? Sabendo selecioná-los adequadamente, né? Nós temos muito conhecimento a adquirir através de livros, de palestras, de seminários, da internet, né? Mas responderemos a essa questão de uma outra forma, dizendo que uma pessoa instruída não é uma pessoa educada necessariamente, né? Uma pessoa instruída, eu dou um exemplo aqui da habilitação para dirigir um veículo, né? Você pode aprender tudo sobre direção de veículos numa cartilha, mas não pode dirigir o veículo, não pode sair dirigindo o veículo porque você não tem a experiência necessária. Falta-lhe educar a sua posição dentro do veículo para que ele realmente sirva ao fim a que se destina. Então, uma pessoa instruída não é necessariamente uma pessoa educada. A instrução por si alcança o pensamento, alcança o intelecto, enquanto a educação alcança o sentimento, alcança a moral de todos aqueles que assimilam esse conjunto, esse processo. Compreendemos, então, que saber não é fazer. Nós podemos saber muito, mas não saber fazer, né? O estudo da mediunidade, através de todos os ângulos do processo, de todas as formas do processo, de todas as fontes, poderá nos conferir uma elevada gama de conhecimentos teóricos, mas não as habilidades, não os valores que nos ocasionarão mudanças emocionais e sociais. A educação, principalmente nesse aspecto, nessa matéria, tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo, a sua qualificação para o trabalho, para integrar equipes de prática mediúnica no momento certo, e jamais para simples curiosidade. Jamais exercer a faculdade a sós, né? É sempre em equipe. Existe uma necessidade dessa equipe. Então, como já dissemos, educar a mediunidade é discipliná-la, é disciplinar a faculdade, sobre manter absoluto controle sobre o potencial que ela ofereça, exercendo-a com segurança. Então, reforçamos que educação é experiência, mas devidamente acompanhada de estudo. Não esquecer o estudo, porque a experiência é fruto do estudo sistemático, do estudo permanente, de tudo que vem auxiliar o interessado no processo. E esse processo, como dissemos, deve ser contínuo, deve ser demorado, né? Duradouro. Como escreveu Leon Denis, vamos citá-lo novamente, é muito necessário que o médium estude e que se aplique a aumentar os seus conhecimentos e que sempre procure espiritualizar-se o mais possível. As suas aptidões se engrandecerão com esses recursos. Muitos interessados, porém, ansiosos, querem colher na mediunidade frutos prematuros e são envolvidos por espíritos interesseiros
inferiorizados, às vezes até malévolos. Porque somente a experiência e o estudo sério da questão, de todas as questões que se apresentam na prática mediúnica, é que vão dar condições para apreciar a natureza íntima, ou seja, o padrão evolutivo dos espíritos que se manifestam aos médiuns. Sendo individualidades, apresentam padrões vibracionais e intelectos morais individualizados. Terminamos a resposta citando na Invisível ainda. Perfeito. Quando a faculdade mediúnica adquirir a necessária maleabilidade pela experiência contínua e o instrumento se tornou dócil, é que os espíritos elevados poderão intervir diretamente e utilizá-la para os fins a que se destina. Vamos lá. Seu Lenir, perfeita resposta, principalmente a analogia, né, da instrução e direção do carro. É exatamente isso, né, que acontece na mediunidade, e principalmente se a gente não tem a orientação da prática, a gente pode até ter um perigo aí, né, que a gente já estudou nos perigos da mediunidade. Doutor Mauro agora tem uma pergunta. Apesar do nosso tempo exíguo, né, já são quase 47 minutos, eu queria fazer uma pergunta sobre, já que estamos falando em educação mediúnica, senhor Lenir, fala-se muito em incorporação, né? Que os espíritos incorporam, os médiuns incorporam os espíritos, enfim. Como é que a gente, dentro do espiritismo, entende essa expressão incorporação? Uhum. Dá a impressão que o espírito entra no corpo do médium, né? Dá a impressão. Isso. Incorporação. Fulano incorporou um espírito, né? Mas um espírito não entra no corpo de um médium, não. Um espírito não precisa e não pode substituir aquele que está encarnado, né? Não pode. Não existe meios, né? Esse tem que permanecer até o final da sua existência corpórea. Os espíritos utilizam-se somente, como nós dissemos, do pensamento, que é a linguagem universal. E, portanto, a sua atuação sobre nós, as influenciações que nos dão, só podem ser pelo pensamento. E podem ser espíritos bons, sofredores, rebeldes ou até maldosos, dependendo do tipo de trabalho mediúnico, da prática mediúnica que estamos tendo. Consequentemente, esse termo incorporação, Mauro, generalizado em épocas passadas, né, poderá ser entendido como incorporação de pensamentos, né? Incorporação de pensamentos. Citamos Leon Denis outra vez aqui, né? Leon Denis está nos ajudando bastante. Na medida em que se estabelece a harmonia de vibrações entre o sensitivo e o espírito, entre o médium e o espírito, a comunicação se acentua sob as formas apropriadas àquelas aptidões apresentadas pelo médium. Pela fala, psicofonia, pela escrita, psicografia, pela audição, pela visão, que é evidência, ou outras formas mais. Assim é que essas vibrações emanadas do médium revelarão a sua qualificação para o trabalho, para a recepção de boas ou de más influências, incorporando essas influências no momento da sua atuação. Respondi, Mauro? Respondeu sim. Muito obrigado. Eu acho que realmente essa expressão, que foi muito vulgarizada, né, não traduz bem o fenômeno mediúnico. Flávia, nós estamos já chegando no finalzinho. Sim, a gente está aí caminhando para o encerramento, né? E aí eu gostaria de fazer, então, mais uma pergunta, seu Lenir.
existem médiums, né, que se dizem espíritas e cobram valores, certos valores, para a realização do que a gente chama, né, das curas espirituais, ou para a recepção de mensagens de parentes familiares que já desencarnaram. Aí a pergunta que a gente tem para o seu Lenir, né, é como a gente deve interpretar esse tipo de situação? Uhum. A pergunta sua é muito interessante, muito importante, lógico, porque o Espiritismo jamais prometeu curas, né? O Espiritismo não faz curas. As curas dependem de muitos fatores. A cura de uma enfermidade depende de muitos fatores, né? Dentre eles, as próprias atitudes da criatura, né? Como é que ele vive, os hábitos que ele tem, né? E aquelas outras situações de expiação, de provas, porque nós estamos num mundo de expiação e de provas. Então, a respeito de curas, não deveria, obviamente, ninguém dizer, eu vou curar, né? E cobrar ainda por cima, pior ainda, né? Mas para respondermos, então, a sua pergunta, nós vamos lá ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos praticamente citá-lo, resumindo o capítulo 26 dessa obra, né? Primeiro, Jesus disse aos seus discípulos: dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes. Prescreve dessa forma que ninguém se faça pagar por aquilo que nada comprou, que nada pagou. Segundo, a razão, o bom senso, a lógica dizem ser impossível que Deus haja delegado a certas pessoas, certas criaturas, o direito de estabelecer um preço para a sua justiça. Não. Terceiro, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Deus não vende. Deus, que é o dono, não vende os benefícios que ele concede, nem a sua justiça. Quarto, os médiuns atuais, médiuns do presente, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, nunca para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem dos seus trabalhos pessoais. A mediunidade séria, a mediunidade responsável, não pode ser e nunca será uma profissão, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Sr. Allan Kardec escreve. Cobrar pelo uso da mediunidade, portanto, seria desviá-la do seu real objetivo, que é o progresso da humanidade. E, além disso, o médium não pode garantir que vai obter o fenômeno. Como é que ele pode cobrar por uma coisa, por um pedido que talvez nenhum resultado produza? O mau uso, portanto, que o médium faz da sua faculdade, e esse é um mau uso, é o que mais influi para que os bons espíritos o abandonem. Não se deve... Obrigada, senhor Lenir. É importantíssimo esse esclarecimento. E agora eu vou passar para o doutor Mauro, né, para a gente encaminhar aí para o encerramento da nossa exposição da noite. Isso, nós temos ainda muitas perguntas, muitos questionamentos, mas queríamos agradecer muito o Lenir. Eu creio que ele tem mais uns 3 minutinhos para fazer um apanhado geral, uma despedida, e nós temos muito a agradecer a presença deles, a sua experiência. E antes do encerramento, eu queria que ele desse as suas palavras finais, Lenir. Pois não. Então, tentaremos dizer o seguinte. Talvez muitos perguntem, né? Como é que uma casa espírita responsável age diante do fenômeno da mediunidade? A casa espírita responsável. Eu friso isso porque, lamentavelmente, há casas espíritas irresponsáveis, né? Pessoas que dirigem essas casas espíritas outras e que fazem...
Então, José Raul Teixeira, médium, orador, conhecidíssimo, né, no seu livro Diretrizes de Segurança, junto com Divaldo Pereira Franco, ele responde a uma questão dizendo o seguinte: esclarece-nos que a instituição orientada pela clareza da doutrina espírita deverá aproximar os interessados na faculdade das palestras públicas, do trabalho assistencial da casa, dos grupos de estudos doutrinários, para que vá gradativamente disciplinando e equilibrando as suas forças, as suas energias, conforme Allan Kardec preceitua. Isso é exatamente o que acontece e que precisamos em todo sentido. Há pessoas também que querem ser, que copiam, né? Que veem a disciplina, o cuidado do Chico Xavier, do Divaldo Franco, escrevendo livros, né? Livros e mais livros, o próprio Raul Teixeira também, e outros médios mais, e também querem ser bons médios. Como é que eu faço para ser um bom médium, né? Como eles são? E nós diríamos assim, rapidamente, que ser bom médium é bom, mas melhor que isso é ser um médium bom, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que realmente cumpra o seu dever, que tenha uma moral adequada, que tenha uma pessoa que seja respeitoso para com todos, né? Que seja, enfim, um verdadeiro intérprete dessa missão que Deus outorgou. A mediunidade é missão, e como missão deve ser bem cumprida. Obrigado. Perfeito, Lenir. Muito obrigado mesmo pela tua participação, nos sentimos muito honrados. E eu vou passar, então, para a Flávia para fazer o encerramento dessa nossa última reunião desse curso Conhecendo a Mediunidade. Flávia, o encerramento é contigo. Então, chegamos, então, ao fim, né, dessa nossa proposta do Conhecendo a Mediunidade. Tenho certeza que ainda ficou bastante coisa para as pessoas terem curiosidade de perguntar, de irem à casa espírita, de estudarem conosco. A gente faz esse convite a todos que nos assistem, né? As casas, também a nossa própria casa espírita, o pessoal que frequenta. Queria agradecer muito, né, a parceria de todos que fizeram esse trabalho acontecer. Seu Lenir, né, brindando o nosso grande finale, né, seu Lenir? Nós é que agradecemos, né? Foi um Unidos projeto... desse final aqui é uma responsabilidade grande, né? É um projeto muito feliz, né? A gente fica muito grato à oportunidade que a espiritualidade nos concede, por todo o estudo, por todo o trabalho, por toda a transformação, que tudo isso, né, que a gente faz, traz para as nossas vidas e as nossas transformações morais. Então, eu vou convidar o Eloy para aparecer aí, né, Eloy? E a gente encerrar, então, com uma prece de agradecimento e convidar aí todas as pessoas para estarem conosco e estudarem conosco, e para que a gente possa se tornar aí pessoas melhores, espíritos melhores. Então, cerrando os nossos olhos, gostaria de conduzir a vocês que colocassem na nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus, que nos envia tantos mensageiros, tantos emissários, para lembrar dos seus ensinamentos, para estar conosco em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de aflição, e que todas essas mensagens façam luzes em nossa caminhada, e agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos juntos, e todos esses companheiros, esses nossos amigos, encarnados, desencarnados, que estão conosco, né, nesse processo de crescimento espiritual. Obrigada, Jesus, por teu amor de sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima.